Amém. Lucas 12, 49 diz: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Amém. Esta passagem bíblica, no tempo que nós éramos inocentes, achávamos tantas desculpas para ela, né? Não, Jesus não está falando bem isso. Aí começava aquele monte de teocracia misturado com teologia e a ignorância como pitada de sal. O que Jesus está falando? É divisão mesmo. Por que estarão divididas a própria casa? Primeiro ele usa o número 5, né? Estarão 5 divididos. É livre-arbítrio. É a decisão deles de crer ou não crer. Por que estarão divididos? Porque tem gente que crê em Jesus e gente que não crê, e ambos são membros da mesma família. Então o lar fica dividido, não fica? Claro que fica. Quantas pessoas estão com esses problemas por aí? Quantas pessoas estão em conflitos familiares cuja causa é religião, né? Mas na verdade a cuja causa é salvação. E com salvação não se brinca, irmão. Quando você entende que ali existe um ponto para que a sua salvação aconteça, você não pode abrir mão, custe o que custar. É melhor você perder uma casa nessa terra do que perder a eternidade passando, queimando nas torturas eternais. Então, é isso mesmo que Jesus está dizendo, que uns iriam crer nele, outros não. Então ia haver mesmo uma divisão. Mas o verso 49, ele diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Também nós procurávamos um monte de desculpa, né? Para tentar fazer o evangelho social, o evangelho de boa aparência, o evangelho que as pessoas olhassem para nós como crentes e dizem assim: ali vai um bom crente. Não, hoje eu quero que as pessoas olhem para mim e falem tudo menos isso. Amém, irmãos? Porque não fomos chamados para agradar a homens nem a conceitos sociais. O SPB é muito bonito nos colégios, a Bíblia eu não encontro isso, né? Eu não encontro autores da literatura brasileira aqui na Bíblia, não acho nenhum. Aqui, o livro que eu tenho chamado Bíblia, ele só tem um autor, e se chama Espírito Santo de Deus. E ele diz: eu tenho um batismo, que foi a morte dele, né? Nós vimos claramente que esse batismo é a morte. E ele: supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu afirmo, eu vim trazer divisão. A história já está dividida, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. A sua vida já está dividida, não está? Antes de Cristo, depois de Cristo. Ele veio fazer divisão. Antes de Cristo você tinha um monte de irmãos, não tinha? E o depois de Cristo, esses irmãos permanecem os mesmos? Quem dera que permanecessem também, né? Mas só tem um jeito: se eles partirem para o depois de Cristo. Se eles quiserem permanecer no antes de Cristo, não temos parte com eles. Pode ser pai, mãe, ou seja lá quem for. É divisão ou não é? Não é? E como é? Então, irmãos, é isso que Jesus veio fazer. Porém, o maior avivamento de toda a história, eu falo isso toda vez, eu não reconheço maior avivamento do que aquele que Jesus Cristo ensinou. Mateus 6,6. De você entrar no teu quarto, fechar a porta, falar com teu pai. Por quê? Ali você vai receber o quê?
a direção. Quem ora a Deus buscando a direção, a primeira direção que receberá na sua vida, sem dúvida, é: examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quem ora querendo a face de Deus e o caminho de Deus, primeira direção que Deus dará é conhecer a sua palavra. Não existe outro caminho. Claro, existem uns cultos aí, verdadeiras profanações e absurdos, chamados culto da busca do Espírito Santo. Eu nunca vi um Espírito Santo sem Bíblia, mas tem muito por aí, nos antros de prostituição espiritual, chamado igreja. Fazer o quê, né? O povo perece por falta de conhecimento, aí saem do culto assim: hoje eu estou cheio do Espírito Santo. Irmão, como é que começa a Gênesis? Não sei. Qual o último livro da Bíblia? Tem último livro? Tem. É sim, estão cheios do Espírito Santo. João 3,16, Deus amou o mundo, como que é mesmo, hein? Estão cheios do Espírito Santo. Jesus Cristo diz em João 7,38, né? Se alguém crê em mim, conforme revelam as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Não existe avivamento sem Bíblia, irmão. Jesus falou assim: sereis minhas testemunhas. Testemunhar de quê? Se eu não tiver conhecimento, eu vou testemunhar de quê? Dá para dizer? Eu vou testemunhar de que eu fui curado. Irmão, sinceramente, a minha cura não presta como testemunha, porque algo maior do que isso está na Escritura. Um homem ressuscitado com 4 dias, com os coxos andando, paralítico andando, morto se levantando. Tem testemunho maior aqui do que o meu. Tem ou não tem? Eu nunca fiquei sepultado 4 dias. Então as pessoas estão querendo usar uma situação extra-bíblica para convencer os outros de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não funciona. Milagre salva alguém? Não. Tem os 10 leprosos lá, de que só um resolveu seguir Jesus. E os outros? Foram curados? Foram, mas foram salvos? Não. Salvação não é para quem é curado por Jesus Cristo. Salvação é para quem se converte à doutrina de Jesus Cristo. Quantas pessoas, Deus diz assim: estou te curando por misericórdia, usando o profeta. Está curando por misericórdia. Sabe o que é isso? Quando a pessoa é curada e está na vontade de Deus, Deus não usa a expressão por misericórdia, porque Deus considera que aquele que anda na sua palavra é merecedor dos seus feitos. Entende, irmão? Agora, quando nós estamos vacilando, aí Deus vem e diz assim: estou te curando por misericórdia. Quer dizer, te corrige, corre, te adianta, te prepara. Ele está curando para te dar chance, para te levar adiante. Enfim, avivamento eu só reconheço dessa maneira, com oração e com conhecimento da Escritura. Fora isso, pode rodopiar, pode virar cambalhota, pode falar língua estranha, que tem umas línguas por aí que são bem estranhas mesmo, né? Tem gente que diz assim: fulano fala a língua dos anjos. Olha só, aonde que a Bíblia diz que o dom de língua estranha é língua dos anjos? Está mais uma vez, com toda a grandeza que está querendo demonstrar, está demonstrando a ignorância espiritual, a falta de conhecimento da palavra. Quem foi que disse que língua estranha é língua dos anjos? Como que pode isso? Não é nada disso. Então, irmão, avivamento é conhecimento bíblico e direção de Deus. Quando você entra no teu quarto: Deus, o que eu faço? Irmão, acabou. Quando Deus te diz: vai para o norte, vai para o sul, faz isso, faz aquilo, acabou. Não existe maior mover do que esse, porque quando Deus te dá uma ordem, você segue nessa ordem, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Porque a palavra do Senhor não volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz. Hoje nós vemos o povo sendo feito de palhaço, irmãos. E é por isso, eu não quero, irmãos, quando eu digo assim: Senhor, me abre as portas, eu não quero aparecer. Deus tem os olhos como chama de fogo,
E ninguém pode mentir diante desse Deus. E perante esse Deus eu estou dizendo, o desejo de eu ir embora desse mundo e partir dessa terra, nada supera ele. Eu choro, eu só não oro pedindo a Deus para me tirar dessa terra. Deus é testemunha. Sabe por que eu não oro pedindo a Deus para sair dessa terra? Porque eu sei que ainda tem milhares de almas para, pelo meu ministério, conhecer Jesus Cristo. Não é por mim que eu quero ficar nessa terra, é pelos outros. Mas eu não sou melhor do que ninguém não, porque Paulo já disse isso também. Ele disse, o melhor para mim é partir, mas por amor de vós que necessitais ouvir do Evangelho, eu quero permanecer nessa terra. Agora, avivamento não é o que estão fazendo com o povo. A gente vê dentro de igrejas grandes, congressos imensos aí, avivalistas chamam-se eles, né? Se intitulam avivalistas, se intitulam semeadores de fogo. Quem quer poder de Deus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Imagina quem quer poder de Deus, dá glória a Deus. E o povo todo inocente. Quem quer que um anjo te visite, levanta a mão direita. Tadinho do povo, a mão direita. Estão ou não estão fazendo do povo um bando de palhaço? Você quer que Deus te visite? Bate o pé e diz, diabo, tu está debaixo dos meus pés. O povo bate o pé, diabo, está debaixo dos meus pés. Você foi chamado, meu irmão, para acabar com essa palhaçada. Eles não são semeadores de fogo, nós é que somos. Eles não são avivalistas, nós é que somos. Quando nós direcionamos um povo para a palavra e para a intimidade com o seu Deus, isto é que é tacar fogo sobre a terra. Você que quer a vitória de Deus, pega um papel, pega uma caneta, anote aí os teus 5 principais pedidos. Aí o povo vai, coitado, saca da caneta, pega um papel e fica ali escrevendo. Já pagou para entrar naquele congresso, agora está pagando para fazer papel de gaiato. É por isso que eu quero entrar na televisão, é por isso que eu quero entrar nos congressos, é por isso, para mostrar a diferença do que é um evangelho real, conduzir um povo à verdade da Escritura, desse bando de palhaçada que está sendo feita por aí. Aí eles filmam o povo dando glória a Deus de mão levantada, aí depois saem vendendo fitinha. Grande avivalista. Eles precisam saber o que é um avivalista. Em Atos capítulo 4, no verso 5, nós sabemos o que é avivalistas e semeadores de fogo. O maior avivamento de todos os tempos aconteceu quando aquele povo não tinha o mínimo recurso. Hoje em dia nós temos pastores por aí milionários, que têm verdadeiro jardim zoológico dentro da sua casa. Gastam milhares de dólares por ano para cuidar de leão, cuidar de lhama, de cervo, de animais exóticos. Eles gastam milhões no decorrer dos anos, porque são ricos de pregar em congressos, pregar em eventos, mas a mensagem que eles pregam não presta para nada. Mas desenvolvem um marketing violento em cima do que eles fazem do povo de palhaço, mãozinha para cá, dá glória a Deus para lá, e aí vão sobrevivendo na ignorância dos outros. Mas olha o avivamento aqui, em Atos 4, 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. E aí você vai acompanhar o texto, meu irmão. Você vai ver Pedro dizendo para esses homens, como por exemplo, no verso 11: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra
angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E vendo eles a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Esse é o nosso retrato, irmão. Nós leiamos e não temos condição de comprar, ele faz chegar de graça na nossa mesa. Sabe para quê? Para nos formar obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Avivamento é o que nós vamos mostrar nesse país nos próximos meses. Poder de Deus é o que eles vão ver fluir pelo próspero. Quem não quer, né? Você quer ser próspero? Dá glória a Deus, glória a Deus. Isso é palhaçada. Estão fazendo o povo uma massa de manipulação, mas nós fomos chamados para libertar os cativos, restaurar os contritos de coração, proclamar libertação, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E aqui, Pedro aponta o dedo na cara de quem? Está aqui, sumo sacerdote, anciãos, escribas e as autoridades, diz no verso 5. Pedro aponta o dedo na cara deles. Vocês seriam os construtores, mas vocês rejeitaram a pedra angular de esquina principal, porque nenhum outro nome há que possa salvar os homens a não ser esse de Cristo Jesus. Vocês foram reprovados. Vocês quem? Vocês liderança. Vocês construtores. Vocês que foram chamados como edificadores, vocês estão reprovados. Apontou o dedo na cara deles, em homens que tinham a condição de o matar. Mas aquele, meu irmão, que não teme a própria vida, não é assombrado pela ameaça da morte. É isso que nós temos que ser, porque aí partiremos deste mundo na hora certa, porque Deus traçará o nosso tempo. Quando tememos pela própria vida, acabamos fracassando e nem o nosso tempo não se cumpre. No capítulo 17 de Atos, Paulo e Silas vivem uma situação depois de eles terem sido libertos da cadeia. E aqui no verso 6, eles dizem assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Amém, meu irmão? Vão dizer isso a teu respeito. Esse camarada está vindo com uma doutrina nova? Não, você está vindo com a doutrina antiga. Eles que estão com uma nova. E vão dizer: ele está transtornando. Transtornando o quê? Transtornando a igreja. Foi para isso que você foi chamado. Pedro e aqueles homens não transtornaram a doutrina judaica? Não transtornaram a igreja judaica? Quando Paulo passava numa sinagoga, ele não deixava a gente pensando de tudo que era jeito. É isso que você vai fazer, meu irmão. Com a pena, com a sua língua como pena de um destro escritor. Você vai lançar uma palavra dentro de uma igreja e você vai gerar uma contenda, um problema, a divisão naquele lugar. E quando a divisão acontecer, Jesus Cristo vai resgatar os que querem a verdade e vai deixar os que não querem a verdade. Porque verdade tem seu preço. E eles estão dizendo: estes homens transtornaram o quê? O mundo. E como transtornaram? Quando a gente vê a história do livro de Atos, quando a gente vê a história que outros pesquisadores escreveram nos seus livros seculares, nós vemos que aqueles homens que não tinham ouro, como Pedro diz diante da porta formosa: não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho algo muito maior, Cristo Jesus, e isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levante e anda.
E este foi o motivo, a verdade e o poder de Deus foi o motivo que fez Pedro e os demais irmãos, Tiago, serem levados diante do Sinédrio. Prepara-te, irmão, para ser arguído. Te prepara, quem levar você perante o Sinédrio. Agora não tem Sinédrio, agora por aí tem presbitério. Presbitério, juntas missionárias e vários nomes que inventaram por aí. Não tem problema, são fracos mesmo, não importa o nome que eles tenham. Eles não têm a força de dobrar os seus joelhos e curvar a sua fronte, como eu e você faz com prazer e alegria. Eles reclinam sobre as suas fortunas e as suas riquezas. Nós não, nós reclinamos e nos dobramos sobre as nossas próprias lágrimas que regam o Evangelho de Jesus Cristo. E vamos semeando fogo. E vamos transtornando mesmo. Foi para isso que fomos chamados. Obra de restauração é pegar o que está caído. Obra de restauração é pegar o que está abatido, o que está sufocado e abrir a gaiola. Gaiola que um dia eu e você estivemos dentro dela. Pastor, olha o poder de Deus. Não, isso não é para esse tempo, isso já foi para aquele tempo. Nós estávamos numa gaiola também, não é verdade? Irmão, não pode orar para expulsar demônio, não existe mais demônio. Demônio falando pela boca dele e ele não reconhecendo. Nós estivemos numa gaiola, mas Jesus Cristo nos libertou da potestade do ar e nos transportou para o seio do seu Filho amado. Agora, nós vamos semear fogo, o fogo que nos libertou, e não vamos temer a própria morte. Não vamos temer pela vida. O chamado de Deus está sendo poderoso. O Espírito de Deus está pairando sobre a nossa cabeça. Eu posso imaginar o Espírito Santo trocando neurônios dentro do nosso cérebro, nos dando capacidade de percepção, movendo o nosso espírito, esclarecendo a Escritura. Eu posso imaginar o Espírito Santo colocando tochas vivas dentro de nós. Nós vamos semeando e Ele vai assoprar na hora certa. E no verso 7, os quais Jasão hospedou, todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. É ou não é? Ele é ou não é outro rei? E a que reino nós pertencemos? Ele disse, o meu reino não é deste mundo, vós também não sois, eu comprei vocês com meu sangue. Por isso nós temos uma lei para seguir, e ela é gloriosa, e não abrimos mão dela. E sobre nós está escrito, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eles estão afirmando que existe outro rei aí. Qual o rei que eles estão afirmando que existe? Jesus. Ué, Jesus? Aquele que nós matamos? Ué, qual o problema então deles anunciar um rei morto? Esse rei morto faz muito mais do que eles vivos fazem. Esse rei morto está morto para o entendimento deles, mas conosco ele é a nossa sombra, a nossa direita. Esse rei morto, queria eles ter a glória de ser morto como esse rei. Pagaram para matar Jesus, depois pagaram para manter Jesus morto, subornando os guardas lá que ficaram na porta do túmulo. E até hoje Jesus continua vivo. E o que tem de liderança pagando para sepultar o Cristo que te ressuscitou. Mas por mais que eles paguem, maior é o preço do sangue que te resgata. Maior é o Espírito que unge a tua língua e o teu espírito, teu entendimento. Agora você lê a Bíblia e você vê que ela é a palavra viva e eficaz de Deus. Você entende o que está escrito.
O que antes queriam arrancar de você, faltava pouco arrancar a página da Bíblia, porque eles não podiam explicar o poder de Deus, mas agora você sabe que Ele vive. Estão preocupados com o rei morto? Por que não largaram aqueles homens de lado? Eles estavam anunciando um morto. Ué, não foi isso que eles juramentaram que Jesus estava morto? Por que se preocuparam tanto com aqueles homens? Isto, meu irmão, é semear fogo, é anunciar a verdade. Semear fogo não é você ter alianças. Eles estão anunciando que há outro rei, e nós seguimos o outro rei. Esse que está morto para vocês, é ele que nós seguimos. Nós não temos aliança com esse reino de vocês. Não nos chamamos discípulos de César, nos chamamos discípulos de Cristo. Não somos discípulos da República Federativa do Brasil, somos discípulos da igreja fundada com o sangue de Cristo e com a palavra do testemunho. Nós anunciamos que sobre a nossa vida reina outro rei. Não temos aliança, e é isso que nós temos que entrar no Congresso e na televisão para dizer. Eles não são semeadores de fogo, nós é que somos, e como somos. Nós é que semeamos dissensão, não eles. Eles são pregadores dos congressos sociais, nós não. Eles ficam preocupados se não vão ser convidados de novo para pregar no mesmo lugar, porque quando eles vão lá pregar, eles recebem dinheiro. Eu não, o meu pão já está garantido, porque Jesus Cristo disse, digna o obreiro da sua seara, do seu salário. E ele não disse que o meu salário seria dinheiro, mas sim a sua provisão. E aqui, irmãos, eles estão dizendo que o rei que nós pregamos é outro. Não pregamos César, não. E esta era a acusação sobre eles, que a autoridade, o domínio e o poder vinha de quem? De Jesus, o que para eles estava morto, para aquelas autoridades. Semear fogo, meu irmão, é você fazer separação da lei do mundo para a lei de Deus. Isso é semear fogo. Você incomoda um bocado de gente que tem divisa sobre os ombros, diadema sobre a cabeça, que é reverenciado com tapete vermelho por onde passa. O único digno de tapete vermelho é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Fora isso, todos os homens são iguaizinhos, bota na parede, destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvor, adoração e reverência somente a um, Jesus Cristo, o único Senhor. Semear fogo, meu irmão, é você usar palavras claras, fundamentadas na Escritura, que façam as pessoas entenderem a verdade, a realidade, a grandeza do Evangelho, o significado do sangue de Cristo, a salvação e a condenação. Tem um monte de crente aí completamente iludido, achando que vai para o céu e estão a caminho do inferno, porque as lideranças estão iludindo. Você é membro da igreja? Tem o seu nome no rol de membro? Seu dízimo está em dia? Senão corre risco de perder a salvação, né? Você está participando da campanha? Está participando da corrente? Ah, então você é um bem-aventurado, só se for ao inferno. Você tem que usar palavras claras para o povo. Deixar que o Espírito de Deus se mova na sua vida com poder e glória. Instrui no caminho que deve andar. Instrução com clareza. E para isso você tem que examinar as Escrituras. Dominar de Gênesis a Apocalipse. Deixar que o Espírito Santo coloque a palavra nos seus lábios na hora certa. Fazer divisão das águas mesmo, ensinar o povo que nem tudo que tem rótulo de igreja é igreja, ensinar o povo que nem tudo que tem rótulo de pastor é pastor. Aliás, a Escritura diz que eles viriam vestidos de pele de ovelha, mas interiormente lobos devoradores.
Cabe a nós ensinar. Se nós não ensinarmos, quem vai ensinar? As pessoas estão completamente perdidas. As pessoas já não apregoam mais Jesus Cristo nem o seu sangue. As pessoas agora já defendem denominação. Eu sou da igreja tal, eu nasci lá, eu vou morrer lá. Não vai morrer, já está morto há muito tempo. A visão está atrofiada. Pessoas estão vivendo mais denominação do que Jesus Cristo. Nunca entraram no seu quarto para perguntar a Deus se aquela igreja que frequentam é da vontade do Senhor ou não. Ah, o meu pai é daqui, meu filho é daqui, minha irmã é daqui, minha mãe é daqui, minha amante às vezes é de lá também. Não é? Claro que é, quantos casos nós conhecemos. Então eu nasci nessa igreja, eu vou morrer nessa igreja. Miserável, desgraçado, cego, nu. Nunca será um instrumento nas mãos de Deus. Está negando que os que são nascidos do Espírito não sabem de onde vem, nem sabem para onde vai. E é assim que nós temos que ser. Nascidos do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito, disse Jesus. Água é a palavra, é ela que nos regenera, é ela que nos purifica. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, meu irmão, Deus vai te abrir as portas. Já está abrindo. Quantas pessoas você já tem para semear fogo? E, meu irmão, não poupe. Gravamos um CD, agora intitulado Jesus é o Rei. Estamos falando daquela questão da política dentro da igreja de Madureira. Gravei 90 CDs. 90. 14 já foram via correio, espalhados pelo Brasil. 14. E tem mais um bocado lá, que eu vou distribuir de assembleia em assembleia, para que eles saibam que existe pelo menos um pregador nessa terra, existe, que não dobrou os seus joelhos a Baal, e não faz aliança com outro rei, a não ser Jesus Cristo. Mas se Deus te tem sustentado aqui, meu irmão, até esse momento, é porque Ele quer contar contigo também, para semear fogo mesmo. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim pôr em dissensão. E tem mais, aquele batismo que Jesus Cristo disse, como me angustio até que se cumpra, já está cumprido. E ao terceiro dia Ele ressuscitou e disse: todo poder me é dado nos céus e na terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Nenhum mal vos sucederá, nada chegará à vossa tenda. Você quer poder de Deus na sua vida? Não é para você dar o brado, não estamos querendo filmar uma fita e mandar para canto nenhum, não. Eu estou te perguntando mesmo, você quer poder de Deus na tua vida? Vai examinar a Escritura e vai entrar no teu quarto e buscar a direção de Deus para a tua vida. Ele vai te mostrar um povo que você pode alcançar. E se no meio desse povo, em meio a este povo, se na frente desse povo, que Deus quer que você alcance, você enxergar uma liderança, ignore ela. Segue a direção que Deus tem para a sua vida. Não abra mão disso, porque Deus tem uma obra, e esta obra Ele tem pressa em realizar. Algumas coisas Deus tem falado neste lugar que tem muito me alegrado, e uma delas é que Ele tem dito que está levantando uma nova geração. E tem mais, por que Ele está levantando uma nova geração? Porque os outros que pregaram antes de nós fracassaram e caíram. Jesus está investindo nas nossas vidas. Então, irmão, para encerrarmos, Deus vai te abrir as portas, mas não é para você pregar a mesma coisa que eles pregam. É para você pregar a revelação que o Espírito Santo tem a te dar. Aonde? Lá na intimidade do teu quarto. Se essa intimidade não existir, não existirá na sua vida nenhum chamado ministerial. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.